Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Podcast do Bispo, mais uma edição do Podcast do Bispo. Eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado por você que tem compartilhado o nosso conteúdo, você que tem curtido as nossas lives. Muito obrigado por você estar nos seguindo nas redes sociais. E eu queria dizer a você que é uma alegria imensa estar aqui em mais um programa. Dessa vez, vamos estar entrevistando aqui uma pessoa diretamente de Touros, ele que é professor, diretor, né, do INSS lá de Touros, e está com a gente aqui trazendo a sua palavra nesta noite. Seja muito bem-vindo, Hudson Beto. Boa noite, na verdade é uma satisfação minha poder estar aqui, né, nesse podcast que eu acho que vem marcando história, né, vem fazendo a diferença. As coisas têm acontecido na minha vida de uma maneira até surpreendente. Confesso não estar preparado o suficiente para estar aqui, mas a satisfação é enorme, eu não poderia de forma nenhuma recusar esse convite tão especial. Amigo, é uma alegria minha ouvir essa frase sua. A gente vai conversar, tem muito assunto para a gente conversar. Eu queria falar dos nossos patrocinadores. Falar dos nossos patrocinadores é falar da Rafael iPhone. Você que está precisando do iPhone com preço, qualidade e garantia, você encontra na Rafael iPhone. Lembrando que lá na Rafael iPhone você tem aparelhos seminovos, aparelhos com procedência, sem problema nenhum, tá? Não cai em pegadinha. Vá lá em Rafael, procure meu amigo Rafael e tenha o melhor atendimento. Rafael iPhone, Apple é aqui. Fala também da Autoescola Paiatis, você que está precisando trocar a sua habilitação, você que está precisando fazer a sua habilitação. Na Autoescola Paiatis você tem carros seminovos, professores qualificados, claro, e sempre o melhor atendimento. Autoescola Paiatis para você trocar, para você fazer a sua habilitação em 2 endereços, nas Quintas e no Pitimbu. Hudson, vamos começar pela sua infância. Você nasceu em Natal. Como é que a gente pode resumir a sua infância? A minha infância ela foi muito especial. Eu sou natalense, nasci na Zona Norte e é aquela criança que jogava bola, né, nos campos de futebol, nos campos, né, de areia, e aquela infância que a gente pode dizer que castra de recursos, mas cheia de muita alegria, né? Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que soube me educar muito bem. Qual foi o bairro que você nasceu? No Santa Catarina. Santa Catarina. Meu pai foi um dos primeiros moradores do Santa Catarina. E me educaram na religião, me educaram. Eu lembro muito bem que eu estudava na Escola Municipal Palmira de Souza, e aquela época era uma época de muitas greves na educação. E o que acontecia? Meu pai, ele pedia aos professores que dessem os livros para que eu pudesse estudar em casa. Então, meu pai fazia eu apagar todos aqueles livros, porque eram livros doados por professores, eu tinha que passar corretivo nos livros e tinha que responder todas as tarefas, porque a escola, naquela época, passava praticamente o ano todo em greve. Então, hoje, tudo que eu sou, devo muito aos meus pais, né? A nossa situação econômica era muito... Não vou dizer que passamos fome, mas era precária, né? E eles, mesmo assim, fizeram todo o esforço do mundo para que me alicerçassem no que muda, no que modifica a vida de um ser humano, que é a educação. Você falou de religião e falou de Santa Catarina. Nessa mesma época, eu acredito que era o Padre Tiago, que era ali da Igreja Católica. Você foi coroinha do Padre Tiago, não? Eu fui praticamente 15 anos de coroinha de Padre Tiago. Padre Tiago, ele passou 20 anos os natais na minha casa. Padre Tiago era como se fosse um segundo pai para mim, né? Então, ele faleceu há pouco tempo e a gente carrega ainda todas essas lembranças, toda essa formação. Ele fez meu batizado em 94. É um cara que eu acho que batizou metade de Natal, né? Ele é Padre Tiago, que a gente perdeu recentemente. E aí você cresceu e aí escolheu Touros. Como foi essa escolha numa cidade que, apesar de ser a esquina do continente, mas tinha outros... digamos assim, outros locais que são mais propícios para um jovem. Por que Touros? Na verdade, quando eu fui me desenvolvendo, né, fui buscando minha melhoria, né?
acho que é normal do ser humano. Independência financeira, né? Isso. E aí, através do estudo, né, eu primeiramente com 17 anos eu fui para a Marinha, eu fui aprendiz de marinheiro, de lá retornei para fazer faculdade de engenharia mecânica e assim fui pulando de galho em galho, mas na tentativa sempre de melhorar, né? Em 2008 eu fui aprovado num concurso federal, me tornei servidor público federal. No ano de 2010, né, a época era o ministro da Previdência, era Garibaldi, né? Garibaldi iniciou uma reformulação, inaugurando agências Brasil afora, inclusive no Rio Grande do Norte, né, fazendo um projeto de expansão. E inaugurou a agência de touros, e a qual, à época, eu fui convidado, graças a Deus, por meritocracia, porque eu não tinha relacionamento político com Garibaldi, e por meritocracia fui convidado a ser, àquela época, um dos gerentes mais novos do Brasil, em termos de idade. Né? E tempo de casa eu também tinha muito pouco. E foi aí que eu conheci touros, né? Touros, na verdade, de início não foi uma escolha. Touros foi, de início, um objetivo profissional, né? Então, eu fui para ter um avanço profissional, né? Eu fui para aquele momento exercer aquela função de confiança do governo federal. Mas lá chegando, meu amigo, eu vou lhe levar lá, você vai beber água de touros, tenha muito cuidado, porque a gastronomia de touros, o calor humano de touros, a história de touros, tudo que envolve, tudo que circunda touros é muito agradável, é muito aconchegante. E acabei escolhendo, sim, lá o local de moradia. Foi amor à primeira vista. Foi. E de lá não quero sair nunca mais. De fato, existem nos meus ramos profissionais opções para ir para outros locais, mas de touros só se me tirarem à força, ainda mais agora que sou cidadão tourense, né? Passei de ser um forasteiro, como algumas pessoas não tinham... Chegaram para dizer isso? Porque quando você adentra na política, as pessoas procuram seus defeitos. E eu acho que não conseguiram encontrar tantos, né, em mim que apontaram o defeito de eu ser um forasteiro. Mas eu sempre digo, né, a gente não escolhe onde a gente nasce. A gente não escolhe, a gente simplesmente nasce, a gente vem ao mundo. Agora, onde a gente vive, a gente tem a possibilidade de escolher. E eu escolhi touros, né? Eu nunca levei nada de touros. Se eu não puder agregar algo a touros, levar de touros é que eu não levei. Então, todas as culpas que touros têm do seu passado, eu não carrego nenhuma. Porque até hoje eu só pude contribuir com touros. E lá eu vou defender uma touros melhor, porque lá eu escolhi viver o restante da minha vida. Hudson, você está lá há 12 anos. Você conhece o dia a dia, você conhece a realidade da população. Você falou das belezas naturais de touros, da gastronomia de touros, da religiosidade de touros, mas touros também têm sérios problemas. Quais são os problemas que mais afligem o cidadão de touros? Olha, quando iniciei minha história em touros, posso dizer assim, eu realmente comecei a não acreditar que touros possuía 187 anos de história. Porque você vê problemas assim, vou dizer até hereditários, né, que já deveriam ter sido corrigidos há muito tempo. Mas não vou em ordem cronológica, né? Eu vou primeiro atacar a realidade atual. Nós estamos passando por uma fase muito crítica, que foram os alagamentos. Claro, é óbvio que o volume de chuva ele foi superior a outros anos, certo? Mas nós tínhamos o conhecimento do problema. É um problema de décadas. Isso. Nós tínhamos, pasmem, a solução do problema. Nós tínhamos o conhecimento da solução do problema. E o problema chegou e não teve solução. E as consequências foram a mesma ou piores. Então, você vê só. Eu não me considero um político. Eu me considero um cidadão que reclama direitos políticos, certo? Agora, não vou subir a um palanque a nenhuma época da minha vida fazendo promessas ou com projetos debaixo do braço, aqueles que eu não possa cumprir, né? Então, não vou fazer política da catástrofe,
como muitos fizeram, e não estou aqui também recriminando recriminando quem fez. É se aproveitar da desgraça dos outros, né? No meu perfil social, você não vai encontrar nenhuma foto da calamidade que Touros está. Porque, primeiro, eu acho que ninguém bate foto de calamidade. Eu vejo ali no olhar das pessoas que as pessoas estão sofridas, estão precisando de ajuda, não é de foto. Você né? lembrou disso aí, é bem importante lembrar aqui do que, infelizmente, a gente tem convivido nos últimos anos com o avanço das redes sociais, com a melhora de aparelhos, com pessoas com uma foto a um passo, que muitas vezes a gente deixa de ajudar alguém para tirar uma foto. Deixa de estar ligando, por exemplo, eu vi um meme, eu acredito que seja meme, não tem condições de não ser, mas pode ser até que tenha acontecido. O cara tá gravando um vídeo de um assalto do outro lado da rua e tá dizendo, gente, liguem pra polícia agora. Eu tô aqui ao vivo. Mas, poxa, você tá gravando do quê? Não é de um celular? Então faça a ligação, você pode ligar para a polícia para ajudar. Então o que você falou é muito importante no sentido do seguinte, as pessoas deixam de ajudar, deixam de estar colaborando com aquelas pessoas para postar fotos nas redes sociais, às vezes vai ter muitas curtidas, às vezes vai ter muitos compartilhamentos, e você fala isso com muita naturalidade, com muito volume. Você não faz isso, você não coloca nas suas redes sociais, porque você acha isso uma política baixa. Isso, eu não costumo utilizar de políticas sujas, né? Até porque, veja bem, existe o desejo político e existe a ambição política. A ambição política é quem tem ambição pelo poder, né? Então, poder pelo poder. Poder pelo poder. Eu quero ser prefeito de Touros. Então você tem a ambição política. Eu tenho o desejo político. O que é o desejo político? É de estar inserido num projeto que revolucione um município de 187 anos. É de estar inserido, de qualquer forma, num projeto que verdadeiramente traga mudanças, né? A gente tem tido eleições por eleições e a mudança. E o desenvolvimento. Porque um município ele tem autogoverno. Cadê o autogoverno de Touros? O que mudou? Eu estou lá há 12 anos. Eu pergunto, então, a um filho de Touros que tenha 40, 50, 60, qual a mudança? O que evoluiu? Me respondam vocês. Eu sempre eu nunca enfatizo que eu sou o dono da razão. Eu sempre respondo com algumas perguntas. Porque para que as pessoas mesmo reflitam, né? Vamos botar aqui num papel em que Touros avançou. Né? E eu não vejo. Então, o principal problema que nós temos hoje é a questão dos alagamentos. Não que isso ofusque outros problemas. Né? A gente vai aí, por exemplo, a educação. Né? A educação em Touros sempre foi um problema. E aí, eu não gosto de apontar problemas sem solução. Eu não gosto de apontar problemas sem solução. Então, voltando à questão do alagamento, nós temos um projeto que foi apresentado em época de campanha. Acredito e vou deixar o direito de resposta pelo atual prefeito Pedro Farias, que tinha uma solução para esses alagamentos. Ele apresentou em campanha, apresentou em palanque, salvo melhor juízo, mas ele tem o direito de resposta. E esse projeto era orçado em 35 milhões. À época, o que foi mencionado, como eu disse, em campanha, certo? Se esse projeto existe ou não existe, eu não posso afirmar. Tá? Mas o que eu posso dizer? O que eu posso dizer de Touros hoje? Veja bem, e isso eu posso dizer como veracidade, porque eu posso verificar, a partir do Tribunal de Contas, que o município de Touros, em 2018, teve uma arrecadação de 63 milhões. Em 2018, o município de Touros teve uma arrecadação de 63 milhões. Em 2021, ou seja, nós temos aí 3 anos depois, 104 milhões. Então, em 3 anos, nós tivemos um incremento de receita de praticamente 40 milhões, certo? Quanto era o orçamento da obra? 35, certo? Então, eu só estou dizendo que é possível. Talvez com recursos próprios, sem recursos convênios federais, sem convênios estaduais, seria suficiente para sanar esse problema crônico de Touros. Existe a possibilidade. Né? Aí a gente vai agora para a educação. Né? O que a gente encontra na educação? Vamos ignorar, hoje as pessoas me perguntam se você é oposição. Hoje eu estou declaradamente oposição. Ano passado, se você me pergunta, eu não era oposição. Por quê? Nós temos que dar uma margem para a gestão funcionar. Não que exista dívidas, porque isso eu não admito. Né?
por ser um gestor público, eu não admito que um outro gestor público assuma um cargo público, como é o de prefeito, e chegue a dizer que não conseguiu evoluir porque existiam dívidas de gestões passadas. Isso não existe mais. Hoje nós temos um modelo de governança, hoje nós temos um modelo de Tribunal de Contas que tudo tem que ser apurado. Então, na hora que ele diz que não fez porque existiam dívidas, ele vai ter que provar que dívidas era essa e ele vai ter que agir. Existe a lei de responsabilidade fiscal, né? Ele vai ter que agir. Qual foi a atitude feita por esse governo atual do município de Touros que pune o governo anterior? Qual foi a atitude? Onde é que estão os processos? Onde é que está a auditoria? Onde é que estão os valores? Me mostrem. Talvez eu seja um eleitor mais criterioso e por isso alguns me chamam de chato. Entendeu? Mas eu quero que me mostrem. Não é só dizer, tinha dívida. Mostrem, porque eu não admito. Mas vamos supor que o primeiro ano seja um ano mais difícil por não ter sido o prefeito atual que fez a lei orçamentária anual, né, que é feita um ano anterior. Um ano anterior. Mas estamos agora em 2022, julho de 2022. Lei orçamentária atual foi feita pelo prefeito atual Pedro Farias, que foi votado na Câmara de Vereadores em 2021. Então, estamos no orçamento atual do prefeito atual. Ano de 2022, pasmem, já estamos até abril, eu estou colocando até abril. Nós já arrecadamos em todos, vou dizer nós, porque eu sou um cidadão, tudo que é arrecadado na cidade reflete em mim diretamente. Então, nós já temos arrecadado até abril, já estamos em julho, mas até abril já havia sido arrecadado 40 milhões. Certo? Já havia, ou seja, para um leigo, posso entender que há uma expectativa até de ser 120 milhões esse ano. Mas a gente sabe que as contas fiscais não funcionam assim, a expectativa é de 112. Ou seja, se as expectativas forem realmente concretas, que caminha-se muito bem para isso, já que até abril já tinha se tido arrecadado 40, nós vamos ter em 2022 112 milhões. Em 2018, nós tínhamos 63. 100% de arrecadação em 4 anos. Nós dobramos a arrecadação do município. Aí eu pergunto, uma vez me perguntaram assim, poxa, Hudson, porque sempre quando a gente questiona, a gente é questionado. Né? Existem as pessoas que não concordam, e isso é muito salutar, e existem as pessoas também que criam ódio, criam ranço, por você questionar. Pelo simples fato de você questionar, as pessoas criam ranço. Aí uma dessas pessoas me questionou. Poxa, Hudson, você é prefeito, você conseguiria resolver todos os problemas do município? Eu disse, não, conseguiria não. Ninguém consegue. Mas vamos lá, bota aqui no papel, sem problema, sem problema. Em um ano eu resolvo 10, em outro ano 10, em outro ano 10, em outro ano 10, em outro ano 10. Segundo essa receita que vem superavitária esses anos todos, quantos problemas de todos a gente já teria resolvido? Então vamos lá. Vamos pensar diferente. O maior problema de Touros é o alagamento? Ou tem algum Hoje, outro? não. Nós teremos outros. Eu acredito que até o maior problema não seja o alagamento. O alagamento é consequência de um mau planejamento orçamentário. É o que eu acho. Certo? Mas eu acredito que os problemas de todos sejam outros. Então você veja bem. Nós temos 40 milhões. Desses 40 milhões, apenas 12% foi destinado à educação. O que é até abaixo da meta, certo? Estabelecida. Exatamente. Né? Existe uma meta, essa meta está abaixo. Então, o que é recomendado para destinar à educação. Então, nós temos apenas 12% destinado à educação. Segundo o Tribunal de Contas. Certo? Está lá para qualquer cidadão verificar. Então, eu estou tirando essas informações de lá. E isso... dou o direito de resposta ao atual prefeito, à sua equipe, para que responda. Aí a gente vê o seguinte, aí estamos com um problema de educação. E aí eu vou falar agora defendendo o professor de educação profissional que eu sou. Touros, há um tempo atrás, tinha um problema de educação superior, devido à distância à capital, as faculdades serem na capital. Existiam poucos jovens formados na cidade. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Até porque as políticas de educação superior também foram evoluindo. Foram abrindo. Então, o que acontece? Hoje, Touros tem vários jovens formados. Certo? E aí, o que acontece? Se gasta praticamente R$1 milhão com consultorias. Certo? Aí eu pergunto, muita gente me acusa por eu ser de fora.
mesmo sendo agora cidadão tourense, né? Mas eu não pedi emprego a touros, eu não roubei emprego de touros. Mas veja bem, está se gastando quase 1 milhão com consultoria. Ou seja, estamos formando nossos jovens deixando de... Que tipo de consultoria seria isso? Consultorias na área contábil, consultorias na área jurídica. Então, quer dizer, o recurso que é de touros é destinado para outras pessoas que são de fora de touros, que não tem nenhum... que às vezes a renda não vai reverter na economia de touros, né? E os jovens que são da cidade, que têm um curso superior, que são especializados nessas áreas, não tem vez. Ao que eu vejo, sim. Porque na hora que você contrata uma consultoria para um serviço técnico... Isso é burrice gigante, isso aí. Eu não concordo. Então, veja bem, nós estamos deixando de botar nosso pessoal qualificado, porque também poderia se pensar na valorização do servidor municipal, porque com certeza alguns teriam a capacidade de estar na gestão estratégica do município, certo? Não dá mais para a gente pensar em gestão de município, em prefeitura, diferente se pensa em empresa. Não dá mais, é corpo técnico, meritocracia, corpo qualificado, certo? Aí, Hudson, então, estamos pensando certo, porque estamos pegando corpo qualificado. Sim, mas existe corpo qualificado presente no nosso município. Dentro da cidade. Dentro da cidade, dentro da própria municipalidade, certo? Às vezes concursados, às vezes que já estão trabalhando na prefeitura e que não tem essa oportunidade. E aí a gente vai para a área da saúde, né? E aí a gente puxa para a área da saúde. Primeiro, existe um grave problema de transparência. Eu não estou dizendo que não existe transparência, porque aí eu teria que provar, porque isso é um crime não haver transparência. Verdade. Existe transparência, não existe transparência da maneira que eu acredito ser necessária. Como assim? Vamos pensar no seguinte. Imagine você também ser cidadão tourense. Você não tem poder aquisitivo de comprar um medicamento e você vai recorrer ao quê? Ao SUS. E o SUS mais próximo de você é o quê? É o posto de saúde, ou o hospital. Você se dirige e lá não tem o medicamento, certo? Lá pode não ter o medicamento porque houve uma compra e acabou. Ou pode não ter o medicamento por algum outro motivo. Natural isso aí. Mas eu, como gestor municipal, eu tenho que ao menos lhe dizer, olha, não tem o medicamento por isso, 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 isso. Na hora que eu detalho os custos, né, e aí eu estou falando de detalhar os custos da seguinte forma. A transparência que existe é eu comprar, fazer uma determinada compra de maneira maciça e provar que eu comprei. Mas eu acredito que fosse necessário eu detalhar, comprei isso, isso e isso, estou enviando para isso, isso e isso, e daqui foi distribuído para fulano, beltrano e ciclano. Pelo menos a população teria como ver. Transparência total. Total, entendeu? Aí, fora isso, que eu vejo como um problema de transparência, que poderia ser resolvido, e aí eu não vou acusar a falta de medicamento, como eu já disse, seria um crime da minha parte. Mas eu estou falando, estou repassando o que eu vejo no meu dia a dia, né? Então, você veja bem, fora isso, nós temos um problema crônico, que é a falta de uma transparência na fila de consultas e exames eletivos. Quero uma ressonância. Chego lá na Secretaria de Saúde, entrego minha requisição e fico esperando ser convocado. Existe uma fila. Legalmente existe uma fila. Em que posição eu estou? Quantos há antes de mim? Quem são? Será que alguém vai entrar na minha frente? Será que alguém vai colocar... Por lei, isso é proibido. É proibido. Por lei, isso é proibido. E você veja bem, os vereadores que lá estão entraram com a promessa de mudar isso. E eu confio muito neles, entendeu? Então, assim, que seja modificado. Está um sistema hoje de informação, um sistema de agendamento, um sistema de fila é muito fácil. Na contramão disso tudo, o que se faz? Se terceiriza a gestão da saúde, em parte. Se contrata uma empresa novamente, se contrata de fora para que gerencie o funcionalismo, os contratados, talvez os profissionais de saúde contratados. Um atestado de incompetência da prefeitura, muitas vezes. Eu não digo isso porque quando a gente fala prefeitura, a gente está falando de todas as pessoas que a compõem. Mas eu digo assim, no seguinte momento, eu não tenho condições de fazer, isso, vou contratar outra pessoa para fazer. Para fazer, eu não admito isso. Porque se você pega um técnico de enfermagem que está ganhando 3 mil, na verdade, ele está se repassando quanto?
para aquele órgão. Porque você não repassa os 3 mil. Você repassa 4, 5, 6. Aí tem que detalhar... Capitalismo, tem que ter lucro. Todos têm que sair ganhando nessa história. E aí o que eu estou aqui, por quê? Por que eu estaria aqui hoje? Justamente pelo lucro. Porque a prefeitura tem que nos dar lucro. E, no meu ver, não está dando. Qual é o lucro que uma prefeitura pode dar? É o lucro na saúde, num bom atendimento. É o lucro na educação, na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. É o lucro na segurança, enfim. Nós estamos aqui justamente batalhando pelo lucro, entendeu? Hudson, acontece uma situação em Touros que a gente só vê parecido no Rio Grande do Sul. O que acontece no Rio Grande do Sul? Desde 96, que foi instituído, 97 que foi instituída a reeleição, nenhum governador foi eleito no Rio Grande do Sul. Isso se repete em Touros. Nenhum prefeito foi reeleito até então. Por que isso acontece? Por que o governo não consegue se reeleger? E a oposição sempre foi muito forte. Forte, mas desunida. Como enfrentar esses problemas? Olha, realmente eu ainda não entrei nessa base política. Né? Aí já partiríamos para uma base política que realmente hoje eu não tenho. Né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: acho que os fins justificam os meios, né? Se não está se havendo reeleição, algum problema há. Então eu não vou julgar que esse prefeito atual não seja reeleito, não vou ter essa audácia. Mas o que eu posso dizer é que mudança de gestão, conforme prometido, eu não estou vendo. Certo? Continua a mesma situação. Eu não vejo Touros avançar. Não vejo Touros avançar. As promessas são que Touros avancem. Avançar em quê? No turismo. Eu pergunto a qualquer um que esteja nos assistindo. Avançamos no turismo? Nós avançamos na educação? Quais as melhorias hoje a gente tem em Touros? Avançamos? Então, assim, eu não vejo avanço. Importante. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Falar dos nossos patrocinadores é falar de Miqueias Plano de Saúde. Você que está precisando de planos de saúde, Apvida, Unimed, tem Humana Saúde, você procura meu amigo Miqueias, que você tem os melhores planos de saúde com ele. Ligue agora mesmo para o 988-19-1497. Pode ligar agora que ele dorme lá para as 2 da manhã. Ele vai lhe atender bem rapidinho. Fala também da P9 Comunicação. Você que está precisando de um espaço para você gravar seu conteúdo, gravar seu vídeo, aqui na P9 Comunicação você tem um estúdio completo para você. Procure meu amigo Arthur Pérez da P9 Comunicação, que você tem essa estrutura preparada. Você foi bem recebido aqui no estúdio? Fui muito bem recebido. Estúdio pronto para você gravar seu conteúdo nas suas redes sociais. P9 Comunicação. Fala também da Gráfica Sua Editora. Você que está precisando de soluções gráficas para a sua casa, para sua empresa, enfim, tá chegando a campanha, faça na Gráfica Sul Editora, a sua melhor impressão. São folders, são adesivos de para-choques, toda estrutura preparada para você. Gráfica Sul Editora, meu amigo Haroldo. Vamos continuar falando do nosso bate-papo e agora vamos expandir. A gente falou de muitos problemas de Touros. Esse é um ano de eleições estaduais. E muitos problemas que afligem o Rio Grande do Norte serão debatidos nos próximos meses. Quem será o seu candidato a governador? Por mais que você expanda, meu pensamento é Touros. Não tem pra onde correr. Não tem como tá no correr. seu coração. Isso. Então você veja bem, por muitos anos, eu fui eleitor de Fátima, né? Acompanhei Fátima como deputada, senadora, até governadora. Certo? E tinha muita esperança. Acho que o voto na governadora Fátima, ele carregou muita esperança. Sua avaliação da governadora Fátima? Então, é o ponto que eu vou chegar, né? E eu trazia muita esperança, assim como muitos eleitores, numa mudança, né? Aí eu volto a Touros, né? Fátima, quando senadora, né? Fátima, em seus discursos, ela sempre falou de um IFRN para Touros, né? Um IFRN para Touros, que iria... Eu estou lá há 12 anos eu tenho esperança que tenha um IFRN em Touros. O mais e não próximo aconteceu. É Ceará-Mirim. E João Câmara. João Câmara. Os jovens de lá, eles se deslocam mais para João Câmara.
né, que são 62 quilômetros de distância e que só tem um transporte de manhã e um transporte à tarde para ir e voltar. Meu Deus. Então, tínhamos essa esperança. Né? Tínhamos a esperança de uma central de cidadão em Touros, porque Touros é uma cidade polo, por mais, e aqui não me levem a mal, por mais que não pareça. Porque justamente faltam muitos recursos para que Touros se destaque como cidade polo. É uma grande cidade turística agora. Grande cidade. Pela região. Aquela região ali, ela abarca em torno de 70 mil habitantes. Então, ela deveria ter o mínimo de estrutura como João Câmara, como São Paulo Potengi, como outras cidades que talvez não tenham nem o porte que Touros têm. Mas em termos de recursos, recursos ofertados, recursos públicos, Touros não aparenta ser cidade polo. E aí a gente tinha esperança de uma central de cidadão em Touros. Também não aconteceu. A gente pega a estrada de Touros para João Câmara totalmente esburacada. Como eu já disse, eu não sou de fazer vídeo, eu não sou de estar fazendo matérias nesse tipo, mas se você pegar seu carro, quando você for a Touros, lá comer uma lagosta comigo, se você for para João Câmara... Bora, viu, Arthur Pérez? Vamos juntos lá, viu, comer lagosta lá. Touros. Você vem por João Câmara, só vou ver se aquele rapaz está falando a verdade. Você vai ter pena do seu carro. Porque é uma estrada totalmente esburacada. Aí você veja bem, com que cara, porque nós formadores de opinião, nós fazemos campanhas políticas. Né? Nós temos que defender um lado. Nós estamos ali para tentar ver uma melhoria. É uma bandeira que você levanta. Então, com que cara eu vou pedir um voto a Fátima? Eu não tenho condições. Com que cara eu vou ver que o policiamento de Touros, a Polícia Militar de Touros, ela não tem, certo, uma estrutura adequada. A Polícia Civil de Touros, outro dia, salvo engano, mas pode se verificar, o local que a Polícia Civil fica lá, a delegacia, ela estava com sérios problemas. Então, com que cara eu vou pedir um voto para Fátima? Eu não tenho. Então, Fábio Dantas surge como uma alternativa, um gestor. E é isso que eu acredito. Eu acredito que os cargos públicos, certo, eletivos, têm que ser preenchidos com pessoas que tenham aquele perfil. Então, nós temos Fábio Dantas, um gestor, um empreendedor, certo? E eu vejo nele um perfil de governador que possa trazer esse desenvolvimento para o Estado, coisa que a gente não vê também há muito tempo. A gente está perdendo há muito tempo em Nordeste, em Estado e em Touros. Entendeu? Coisa tá feia. A gente não pode ficar sempre no atraso. A gente tem que evoluir, a gente tem que desenvolver. A gente tem que batalhar por isso. A gente não pode ficar no comodismo, né? Você foi candidato nas últimas eleições à Prefeitura de Touros. Você liderou um grupo chamado Movimento Touros Livre, MTL. Como foi o surgimento desse grupo e como está hoje esse grupo em 2022? Na verdade, se estou aqui hoje, eu não vou dizer que foi contra a minha vontade, porque nada se faz contra a vontade. Mas eu vou dizer que não foi orquestrado por mim. Nós, alguns cidadãos e cidadãs tourenses, que olhavam para um lado e viam um grupo político que estava no poder há mais de 30 anos. Olhava por outro lado e via um grupo político que já tinha participado do poder e gostaria de retornar ao poder. E a gente ficou meio que sem opções. Então a gente se reuniu e disse: nós queremos mudança. E nós iniciamos um pensamento de mudança no município. Vamos mudar a Câmara Legislativa, né? Porque, quer queira ou quer não, a governabilidade do município perpassa pela Câmara Municipal, né? Hoje, os vereadores têm um poder de fiscalizar, certo, a gestão municipal. Então, não tem como, por mais que exista a separação dos poderes, não tem como dizer que não é um alinhado ao outro. Então, nós decidimos ter um pensamento de mudar a Câmara Legislativa, para que a gente mudasse as legislações locais. Por exemplo, a lei orgânica do município, né? A lei arcaica ainda, né? E é a principal lei que o município pode ter. Então, criamos esse pensamento. E aí a coisa foi se aprofundando, foi criando o corpo, surgiu a ideia de ter-se um candidato a prefeito e, por votação, decidiram que seria eu, né? Foi uma surpresa, não estava preparado, certo? Quando eu digo não estar preparado, é para todo o turbilhão que é uma candidatura a prefeito, certo?
um problema muito grande, tanto psicologicamente, financeiramente, profissionalmente. Você abre mão de sua vida, né, para ser um candidato a prefeito. Mas esse grupo me fez candidato, certo? E por ocasião desse pensamento de mudança, de 13 vereadores que tinham, 9 hoje são vereadores de novo mandato. Né? Então, houve uma renovação na Câmara. Houve uma renovação no gestor, houve uma renovação na Câmara. Então, foi um pensamento que nós cultivamos de mudança e que eu tenho esse pensamento ainda. Enquanto que realmente as coisas não evoluírem ao modo, e aí eu vou ter que levar para o individual, que é ao modo que eu acredito ser o correto, certo? Dentro de uma técnica de administração pública, eu sempre vou ter esse mecanismo de mudança. Muitas pessoas optam em não votar. Né? Quando eu encontro alguém que diz assim, não vou votar em ninguém, porque eu não acredito mais. Eu disse, então seja candidato. A política está tão desacreditada que isso é natural que as pessoas Isso. pensem isso. Eu digo, vote em você, seja candidato. Não dou para isso, não. Então, eu não sou de não votar. Eu sou de mudar, de tentar. Então, vou mudar até que a coisa ande como eu acredito, como eu aprendi que deveria ser correto. Recentemente, o vice-prefeito de Touros declarou ter saído da administração municipal. Como você da oposição vê esse movimento de Erimar saindo da administração municipal e indo para o campo da oposição? Veja bem, eu acho aquilo que eu disse, os fins justificam os meios, né? Eu acho que primeiro Erimar demorou a sair, já que já não concordava com os pensamentos, isso eu estou trazendo palavras dele, né? Que em entrevistas que ele deu públicas, ele falou que não concordava com o pensamento da gestão atual. Então, se não concordava, já era para ter deixado ou não ter assumido, né? Eu deixei muito claro na minha pré-campanha e campanha que eu não seria vice-prefeito. Você acredita que hoje, na cidade de Touros, o vice-prefeito não tem função definida? O vice-prefeito não assume em praticamente nenhuma oportunidade o cargo de prefeito, se paga R$10.000 a um vice-prefeito que simplesmente não faz nada. E aí eu não estou dizendo que Erimar não faz nada. Eu estou dizendo que o cargo que ele assume não tem competência de fazer nada. Vice-figurativo. Um vice-figurativo. Eu não aceitaria. Minha gente, eu vim de uma infância que eu batalhei muito. Meus pais batalharam muito. Eu cresci trabalhando. Desde os meus 14 anos eu trabalho. Para chegar, assumir um posto onde eu não possa fazer nada e ganhar R$10.000. R$500 mil praticamente durante 4 anos? Não, eu não aceito. Mas eu não estou criticando quem aceita. Não estou criticando o Erimar. Eu só estou dizendo que eu acho que ele demorou. Se ele não compactuava das ideias, ele demorou. E se ele não compactua das ideias, eu faço um convite aqui, vamos se unir. Erimar, vamos dar as mãos, vamos batalhar. Você está de dentro. Já houve alguma conversa preliminar? Olha, todos que hoje detêm cargo, certo, eletivo na cidade de Touros, todos têm meu apreço. Todos têm meu apreço. Podem não gostar de algo que eu diga, mas eu respeito a todos. Então, eu tenho muito apreço por Erimar, certo? Pela sua carreira, pela sua vitória, é uma carreira vitoriosa. Então, eu gosto muito dele. Pessoalmente, você vê que eu não ataco ninguém, não falo de ninguém, nem muito menos de Erimar. Então, assim, Erimar é uma pessoa que eu quero bem, né? Não teria dificuldade. Então, nós conversamos, sempre nós estamos dialogando, certo? Mas aqui estou numa posição representativa política. E nessa representatividade, cabe a mim, você sabe que um apelo público vale mais do que um apelo individual. Então, cabe a mim, ele ainda é sistema. Por mais que ele tenha rompido, ele rompeu politicamente, mas ele detém o cargo de vice-prefeito. Ele detém vereadores que foram eleitos da base dele. Então, o vereador fulano, ciclano, vamos aqui, vamos conversar aqui. Vamos questionar isso e isso aqui. E questionar, minha gente, a gente tem que entender isso, que questionar é uma coisa saudável. Você vê que eu apresentei aqui problemas, eu não apresentei, eu não disse que havia crime, eu não disse que havia... Eu questionei melhorias e apresentei aonde está o furo. Né? Então, assim, eu quero que Erimar faça isso, que tome a postura de oposição daqui para frente, que a gente possa se unir realmente como oposição e que a gente possa trazer melhoria para todos. Poxa, você não está na gestão para trazer melhorias para todos. Muitas melhorias vêm através do alarde da oposição.
Quando é que uma empresa melhora? Quando ela tem concorrência. Se ela não tiver concorrência, ela deixa tudo... Competitividade. Então, Erimar, vamos competir. Vamos juntos competir. E vamos trazer avanço para o município. Muito bem. Falar mais uma vez dos nossos patrocinadores, Mobitel Telecomunicações, soluções para sua casa, para sua empresa, toda a linha de produtos Intelbras e Multilaser você encontra na Mobitel. São mais de 10 anos no mercado, trazendo sempre a garantia dos melhores produtos com a inovação que você precisa. Mobitel Telecomunicações é nosso patrocinador. Procura lá na Rua dos Caicóis, no Alecrim. Falar também da agência 084 do meu amigo Luan Xavier. A melhor agência do Rio Grande do Norte. Meu amigo Luan Xavier, forte abraço. A agência 084. Procura ele lá que você também tem os melhores conteúdos para você fazer seu Instagram personalizado, empresas, pessoal, tudo, enfim. Agência 084. Hudson, nós estamos chegando já nos nossos momentos finais do nosso programa, mas eu queria que você falasse dos próximos passos da sua vida, queria que você também deixasse uma mensagem de futuro a quem está nos acompanhando agora. Esse ano eu estou empenhado, né, nas campanhas que estão por vir, sempre naquele intuito de esperança, né? Estou acompanhando o ex-prefeito de Barra, Luiz Eduardo, que é candidato a deputado estadual. Gente da melhor qualidade. Isso aí, ele apresenta para mim, para Touros, um projeto de turismo para a região norte, né? Que a região norte, todo aquele litoral norte, ele é belíssimo, mas ele é subutilizado. Então, o Luiz Eduardo chega com essa carga de uma possibilidade de uma vitória a deputado estadual e um olhar para esse litoral, né? E acompanho também a campanha de Kelps, a pré-campanha de Kelps, a deputado federal, né? Kelps, uma pessoa que acho que fez história aqui no estado, trazendo consigo a questão da CPI, né? E a CPI mostrou justamente erros, né? Na compra de respiradores, né? E a gente não está apontando justamente culpados, mas que houveram erros nas compras, houve, né? E então o Kelps traz consigo essa carga técnica e fez com que eu acompanhasse também, acreditando que ele podia, inclusive ele fez uma promessa lá de lutar em Brasília para que Touros seja reconhecida, né, o local onde o Brasil foi descoberto. Nós precisamos que nossos... Importante, muito importante. Reconhecer isso, Touros... Questão histórica. Isso, a questão histórica. Corrigir nossos livros, né, com relação a isso. Que seja apurado e corrigido, se de fato foi. Eu acredito muito, por tudo que eu já li, que Touros realmente foi o local onde o Brasil foi descoberto, certo? E aí, fora isso... Tem um embasamento histórico, tem um embasamento até da questão da navegação, ele tudo leva a crer que foi em Touros. Fora isso, continuo minha vida normal como cidadão, como professor, como agente público, certo? E acreditando, sim, no Touros melhor, cobrando. A gente não pode parar a vida por política, né? Como eu falei, existe uma diferença de ambição e desejo político. Então, como eu não tenho a ambição política, eu não paro minha vida pessoal por conta de política, né? Então, continuo tocando minha vida, nos projetos sociais que possa participar, no meu futebol no final de semana, no pagode, no forró. Você joga bola mesmo, cara? Rapaz, eu tive até o tendão de Aquiles rompido de tão jogador que era o Neymar, Neymar da vida. Pois é, mas é isso, a gente segue acreditando, né? A gente segue acreditando, dialogando, acho que é o principal, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Quem agradece novamente sou eu. Realmente foi marcante na minha trajetória esse encontro, né? Olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para quem está em casa, uma mensagem para o povo de Touros, para o povo da região. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança, certo? Deus, ele nos dá uma folha em branco a cada dia, e a gente pode escrever sempre uma nova história. Tá dito, meu amigo, já era, viu? Agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a você que nos acompanhou, deixe seu like, compartilhe nossa live. A próxima semana, nosso último programa desta temporada, viu? Desta temporada, não vai ser o último programa aqui não, tá? Repreendido. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Valeu, meu amigo. Tamo junto e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.